Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma videoaula de resistências materiais. E o nosso assunto hoje, que nós vamos estar abordando essa semana, fazendo exercícios, tirando dúvidas e implementando o nosso conhecimento, é a flexão pura. Então aqui eu tenho um contexto geral aqui do nosso livro-texto do Beer, né? Então nós vamos passar por alguns exercícios resolvidos, nós vamos falar alguma coisa sobre a flexão pura, como eu falei no título, os tipos de carregamento, os tipos de flexões, as tensões dos regimes elásticos, certo? A flexão também, quando é constituída por outros materiais, não um só. Então, aquilo lá do concreto armado, né? Por que eu utilizo o ferro ali no concreto armado para... a gente vai estar calculando isso, a gente vai estar tendo exemplos relacionados a isso. Função para aproveitar um pouco da particularidade tanto do concreto, né, que tem as suas características mecânicas, quanto do metal ali que vai formar um conjunto ali com o concreto, também colocando as vantagens das características mecânicas do metal, né, quando relacionado a algum tipo de carga. Então aqui a gente traz uma figura clássica aí da flexão pura. Então aqui a gente tem aqui um atleta, né? A gente tem um atleta ali. Então aqui nós fazendo aquele processo de discretização, a gente consegue ver aqui, vamos colocar aqui os pesos 360 newtons em cada lado, certo? 360 newtons em cada lado. E a força de reação aqui do atleta em cada mão, né? Em cada mão aqui, 360, dividindo, né, equilibrando o sistema. Isso aí vai gerar momentos iguais. Então a flexão pura, ela está relacionada a isso. Aí eu consegui gerar momentos iguais, né? Função até da própria estática do movimento. Então eu consigo gerar esses momentos iguais, tanto em C quanto em D. Seria essa força vezes essa distância. Essa força aqui vezes essa distância. Então a gente pega 360 e multiplica por 0,30, a gente tem esse momento aqui de 108 newton vezes metro. Isso aí vai ocorrer também em outros tipos de mecanismos que a gente vai vendo durante o nosso processo, aí, nossos exercícios, até caracterizando eles no nosso cotidiano, nossa vida real. Então aqui, ó, essa força aqui que um sargento, aqueles grampos, né, que a gente está acostumado a vê-los. Então, ele vai formar um momento aqui, digamos que eu tenho uma carga aqui de 680 newtons. Então, vai ser 680 newtons vezes a distância até o centro ali do meu grampo. Vai gerar um momento. Que momento é esse aí? Esse momento aqui de 85 newton vezes metro. 85 newton vezes metro, que é essa força vezes essa distânciazinha aqui, certo? E uma barra também aqui, ó, alguma coisa eu posso ter. Depois eu também tenho uma compressão. Já que eu estou tracionando, já que eu estou empurrando ele para cima, ele vai puxar para baixo. Então, ele vai ter um momento e vai ter uma tração nesse eixo. Aqui um outro exemplo, né, de flexão, aquele mais clássico, né? Eu tenho um carregamento na ponta, uma viga engastada, e em qualquer ponto que eu queira saber, em qualquer distância, né, eu chamo essa distância, como é no eixo X, distância X, eu vou ter a força vezes a distância, eu vou ter um momento e eu vou ter um corte. Então, é uma superposição. É a combinação entre a tensão normal, devido à flexão, e a tensão normal devido à carga axial. Então, sempre vou ter isso aí, tensão normal, tensão e o momento devido à flexão. Ok? Aqui a gente está dividindo o corpo, né, para a verificação das forças internas. Digamos que eu estou fazendo isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, nessa barra IAB, né, e bem o centro dela onde vai receber o maior momento, vai ser o momento M ali, né, aquele momento M ali que a gente pode chamar isso aqui de M', vai ser o momento M, ao longo de toda a extensão, é o mesmo momento. É o mesmo momento porque eu estou gerando um momento aqui, eu não estou gerando força. Vocês estão vendo aqui que eu estou gerando momento, estou gerando um momento. Eu não estou fazendo uma força, estou gerando uma rotação ali na extremidade. Isso vai provocar um momento igual em toda a extensão. Até eu consigo pegar aqui forças de cisalhamento, naquele princípio da sobreposição, né? Eu tenho forças de cisalhamento, né?
eu vou dar um zoom aqui, ó. Forças de cisalhamento aqui nesse plano, eu chamo de plano XY, X e Y aqui, né? Eu tenho a tensão normal em direção X e eu tenho uma força de cisalhamento também no plano XZ. Então, no plano XY, no plano XZ e uma força normal de tensão ou tração. Nesse caso aqui, na parte de baixo eu tenho tração e na parte de cima eu tenho compressão. Na parte de baixo eu tenho tração, está tracionando aqui, ó. Na parte de baixo eu tenho tração e na parte de cima os meus elementos internos vão estar sob compressão. Por isso a direção da flechinha aqui, ó. Por isso a direção da flechinha aqui, ó. Embaixo está puxando e em cima está comprimindo. Essa é basicamente isso que está mostrando aqui na figura. Vamos continuar. Então aqui a gente consegue dividir também, ó, que foi dividido como se fosse uma malha lá de elementos finitos, né? A gente dividiu em vários pontos, aqui a gente consegue enxergar isso, ó. Aqui no meio eu vou ter compressão e aqui eu vou ter tração, certo? A única linha que permanece constante, né, que é uma forma de interpretação, é a linha central. Tem uma linha ali, a curvatura é constante, a curvatura. Ela não se altera. Como a gente pode perceber, essa aqui diminui, essa aqui vai diminuir e essa aqui vai aumentar em relação ao comprimento inicial, né? Então a interna diminui um pouco e a externa ela vai reduzir. Eu olhando de cima, aqui a gente está olhando de cima, a gente consegue perceber que não tem nenhuma variação aqui nessa parte superior. E lembrando sempre, ele está avisando aqui também para nós, que quando a gente falar em compressão, as deformações e as tensões elas são negativas, e quando a gente falar em tração, as deformações e compressões são positivas. E acima do plano neutro, né? Acima do plano neutro a gente vai ter, acima do plano neutro aqui, a gente vai ter a tração e abaixo a gente vai ter a compressão. Só invertendo o que eu falei, né? Que eu falei que é o contrário, né? Então, acima do plano neutro, ele vai ter compressão e abaixo ele vai ter tração. Eu não sei se foi assim que eu falei, mas só para consertar alguma coisa que eu possa ter dito de errado. Então, aqui em cima, compressão, de novo aqui olhando, né? Ele vai ficar menor, vai ficar comprimido, e embaixo, tração. E como eu já tinha adiantado para vocês, a gente sempre vai ter uma média, né? A gente vai trabalhar sempre com uma média. Então aqui a gente tem aqui as deformações, né? Deformações em X, né? Tem a equação da deformação. Então entra de novo o raio, entra a distância, né? O raio maior, o raio menor. E esse aqui eu chamo de o raio neutro, ó. O raio neutro onde eu vou ter a média. Onde eu vou ter a média aqui, ó. A média onde eu posso dizer, no contexto da minha equação, que eu estou considerando tanto as menores quanto as maiores, certo? Seria uma média onde não teria como se fosse uma linha neutra, ok? Então a deformação vai variar linearmente. A deformação varia linearmente, né? Eu tenho um C inicial que é o meu raio inicial aqui, ó, meu raio inicial sobre o raio depois deformado, da linha neutra, o raio da linha neutra. Então eu tenho o raio normal e o raio da linha neutra, que vai nos dar uma proporção. Aí eu digo que a deformação vai variar linearmente. Eu acho essa equaçãozinha aqui, uma equaçãozinha média. E aqui a gente coloca equacionamento, né? A gente passa esse raio aqui da linha neutra para fora e diz que é o raio normal dividido pela deformação do material médio. Então a gente acha uma deformação média aqui, como se fosse um prisma, como se fosse uma forma prismática, né? Uma barra prismática que ele colocou ali, num comprimento conhecido L. Conhecendo essas linhas de simetria, a gente não sabe bem, né? A gente vai ter deformações maiores, dependendo aqui, nesse caso aqui, o meu corpo, a gente tira uma fatia, a gente vê que ele é menor e maior em cima, né?
Então, a gente sabe que as tensões são as médias são maiores em cima do que embaixo. Ó. A gente tem essa superfície de simetria nesse plano XM. Então, a gente vai achar uma tensão média equivalente a essa deformação. Então, aqui a gente tem que a tensão varia linearmente. A gente tem que ela tem um equilíbrio estático. Então, a gente iguala ela igual a zero. E a gente acha aquela equaçãozinha lá, ó, que a tensão vai ser igual ao momento vezes a distância dividido pelo I, né? Então a gente tem essas características bem definidas aqui. Então, repetindo, né? Eu tenho aqui a tensão média, que é M vezes o raio dividido por I. Isso a gente já estava trabalhando dessa forma, a gente viu em outras aulas, né? E nesse caso aqui a gente pode transformar em qualquer ponto. Seria quando ele é negativo, quando ele é em compressão, né? M vezes Y sobre I, né? Então, lembrando que o I é o momento de inércia. Então, aqui eu tenho a tensão média, M vezes C sobre I, eu posso também dizer que esse C sobre I é o S. O C sobre I é uma característica geométrica daquilo que eu estou trabalhando, né? O C aqui e o próprio momento de inércia, né? Então eu chamei isso aqui de M sobre S, né? Momento sobre S, onde o S é o I sobre C. Onde o S é o I, momento de inércia, sobre o C, que é o raio. Ou a distância até nesse caso aqui o C é a distância em relação a Y, né? Da superfície de simetria até a superfície real do material. Superfície de simetria até a superfície real do material. Seria como se fosse uma espessura, né? Podemos falar dessa forma. Então tá aqui, ó, as variáveis, né? C, o sigma m e o y. O y em qualquer ponto, né? Aqui o C vai ser até a superfície e o y aqui na compressão, na tração, né? Ele vai ser em qualquer ponto ao longo desse C. Então aqui ele também diz que o maior módulo de resistência, quanto maior for o módulo de resistência, menor é a tensão normal solicitante. Quanto maior for o módulo de resistência, o módulo de resistência ele chamou esse aqui o W. Ó. Se lá a gente tinha o C sobre o I, aqui ó, a gente tinha aqui o C sobre I como S, que era pela tensão média. Aqui a tensão média a gente chamou quando a gente tem o C mesmo, quando é o centro do material, né, ó, que é a distância ali da superfície de simetria, quando o material é simétrico agora, né? O material é simétrico. Nesse caso aqui, ó, o C vai estar aqui bem no meio, ó, porque o que acontece de cima, aqui do meio para cima é a mesma coisa que acontece do meio para baixo. Então eu vou ter a mesma relação. Aqui eu chamo de linha neutra, certo? A linha neutra. Então meu C vai estar bem no centro de gravidade, como se fosse o centro de geometria, né, do meu material. Eu posso chamar isso aí de módulo de resistência, né? Que seria o I sobre o C, que é o W, módulo de resistência. Que é só uma alteração na forma que vocês podem encontrar aí na literatura esse equacionamento. Fazendo aqui uma viga de seção retangular, que eu tenho a base vezes a altura, que aqui nesse caso, nesse exemplo, 75 milímetros aqui nesse aqui, e 200, esse aqui é um pouquinho mais largo, né? 100 por 150. Então, fazendo a relação também, né, da base vezes a altura, o I sobre o C, né, o I de um sistema retangular aqui é 1 sobre 12 BH ao cubo, isso aqui é o momento de inércia, é uma equação que é dada, né, e o C, que é o centro, é metade da altura, H sobre 2, fazendo a resolução desse equacionamento, eu tenho 1/6 de AH. Mas isso aqui vocês não se preocupem, que é sempre dado essas equações, né? Isso aqui é tabelado, é um módulo é um momento de inércia, né? E o centro aqui do material, tá? Então é bem tranquilo aqui. O que isso significa aqui, ó? Que o I, né? A base, o H é mais importante para o I aqui, porque é o cubo, né? Elevado ao cubo, ó. O H nesse contexto aqui, ele vai ser bem mais visado aqui no equacionamento.
Aqui tem a tabela que eu estava falando, né? Várias tabelas aí de perfis. E já vem tudo já fundamentado aqui, tudo já escrito da forma área, altura, né? Todas as características aqui, todas as propriedades. Só aí nos exercícios a gente vai tirar essas dúvidas aí. E tem as curvaturas que a gente estava falando também, né? E as relações entre a curvatura e a superfície neutra, repetindo ali do que a gente tinha visto antes. E aqui tem o nosso primeiro exercício resolvido, para essa parte de flexão pura aí. Então aqui eu tenho aqui o momento, né, que é 3 kN vezes metro. Então aqui tem uma viga em balanço, um perfil ali, um perfil T, né? Então tem as características geométricas desse perfil T. E aqui a gente vai ver como é que a gente trata essas características geométricas, né? Como é que a gente vai tratar essas características geométricas aí. Eu vou tentar até acionar aqui uma ferramentinha aqui para mostrar mais ou menos já o que eu estou pensando, como resolver o exercício, né? Então, aqui eu tenho eu transformo então tudo que eu não conheço ou tenho dificuldade de conhecer naquele momento em algo conhecido. Então eu vou transformar essa partezinha aqui num retângulo, e essa aqui também aqui no retângulo, né? E essa aqui de baixo também um retângulo. Então eu vou ter dois retângulos. E é bem fácil de saber. Então qual que é a área disso aqui tudo aqui? Eu vou pegar o 90 e multiplicar por 20, e eu vou pegar o 30 e multiplicar por 40, e depois somar as duas partes. Entenderam? Eu vou repetir, ó. Eu vou pegar essa área de cima aqui, que é um retângulo, que é base vezes altura, que eu conheço, 90 vezes 20, vai dar lá tantos milímetros ou metros quadrados, né, ou milímetros quadrados, e eu vou pegar essa base e essa altura também, multiplicar uma por outra, 40 vezes 30 vai dar tanto, né, e depois eu vou somar as duas. Eu vou ter uma área 1 e eu vou ter a área 2. Então eu vou ter duas áreas aqui que vão estar me ajudando a interpretar o desenho. Então, não sei qual que é a área do perfil T, meu Deus, né? Não, só fazer dessa forma, a gente vai ter um valor aproximado que é importante para o contexto do exercício. Então aqui lendo o contexto do exercício, a peça de máquina de ferro fundido é atendida por um momento de 3 kN. Então aqui nessa ponta, como se eu estivesse aqui na ponta dessa minha caneta agora aqui, ó, fazendo uma força aqui de torção aqui, bem na pontinha. E também empurrando ela ali, não, acho que não, só um momento ali. Aqui é só um momento, a direção do ponto do momento. Sabemos que o módulo da cidade é 165 GPa, o E do ferro, desse ferro fundido é 165 GPa, e desprezando os efeitos dos adoçamentos, porque como é que ele está engastado lá, né? Então a gente vai ver lá em elementos de máquinas que aqui tem uma área de concentração de tensão, a gente não vai ver isso agora. Então ele pergunta as tensões máximas de tração e compressão e o raio de curvatura. O que a gente entende quando a gente faz aqui, ó, a direção ali, ó. Estou tentando reproduzir o que está ali, ó. A direção, ele vai tracionar, vou pegar a canetinha de novo lá para mostrar para vocês, ó. Isso aqui do entendimento do exercício, certo, pessoal? Então aqui, ó, ele vai tracionar, como eu tô como se estivesse empurrando ele para baixo aqui, né? Estou empurrando ele para baixo, tá ali, ó, aquela direção ali, né? Aqui ele vai puxar, vai tracionar, e aqui ele vai comprimir embaixo, ó. Aqui embaixo ele vai comprimir, ele vai tentar entrar para dentro da viga lá, e na parte de cima ele vai tentar sair de dentro da viga. Por causa desse movimento aqui, ó, tô puxando ele aqui, né? Ele entra ali, ó, ele tá tentando entrar no meu dedo agora ali, ó. E no de cima ele está escapando, e no de baixo ele está entrando, ó. Então esse aí é o contexto, para a gente começar a entender esse movimento aí, essa mecânica. Então fazendo aqui a discretização, né? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, isso que ele está mostrando, vou pegar a canetinha aqui para mostrar também. Depois na aula a gente vai tirar essas dúvidas aí, isso aí é bem importante essa partezinha, certo? Estou mostrando aqui de forma mais resumida, mas depois a gente vai fazer vários exercícios relacionados a isso. Vou pegar a canetinha de novo aqui para mostrar. Então aqui, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o centro em relação a Y sempre, né? Desse retângulo número 1, que ele chamou de número 1. Então a gente tem esse centro aqui desse retângulo que ele chamou de número 1. Ele tem 20 milímetros de altura, então o centro dele em relação a esses 20 milímetros é 10.
Mas em relação ao y lá de baixo, ele vai ser 40, 50 milímetros, que é esse aqui, ó. 40 daqui até aqui, mais a metade de 20, que é 10. Deu 50 milímetros. O centro desse de baixo, aqui desse retângulozinho de baixo, né? Como a altura dele era 40, ele é 20. Então já passa o valor de 20 aqui. Fazendo uma média, eu encontro aqui o centro, a linha neutra aqui, né? Fazendo essa média, eu encontro essa linha neutra. Mas como é que ele adota aqui, ó? Ele pega o y médio aqui, ó. Que seria a soma dos dois y. 50 mais 20, né? Claro que depois ele faz uma transposição ali. Ele faz uma transposição, né? Seria aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho 20 e daqui até aqui eu tenho 50. Então é só seguir, né? Só seguir esse equacionamento aqui, ó. Só seguir esse equacionamento aqui que traz somatório de y barra A sobre somatório de A. Né? Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o elemento 1 e o elemento 2, ó. Vamos pegar e vamos fazer uma tabela. A gente vai colocar lá a área em milímetros quadrados, no caso aqui, né? O y barra, que é esse que a gente achou agora ali, e esse vezes esse, que é o y barra vezes a área. O y barra vezes a área achada. O que é esse vezes esse? A gente vai pegar o 1800 multiplicar por 50 e 200, tá? Mas vamos lá. Área. Qual que é a área da seção 1, do elemento 1? 20 vezes 90. Tá aqui, ó. 20 vezes 90. Que dá igual a 1800 milímetros quadrados. Qual que é o y médio do elemento 1? 50 aqui que a gente tinha achado, ó. 50. A gente coloca aqui, ó. Opa. A gente coloca aqui, ó. 50. Quanto que é 1800 vezes 50? 90 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. Isso a gente faz para o elemento 2 também, mesma coisa, ó. 30 vezes 40. Tá aqui, ó. 1200. Qual que é a área? Qual que é o... Desculpa, a área aquela lá é 1200 milímetros quadrados. Qual que é a altura do centro? Se ele tem 40 é 20, a gente já tinha achado 20. 1200 vezes 20, 24 vezes 10 na 3. Certo? E aqui eu acho o somatório das áreas e o somatório do y barra A. Soma. 90 mais 24, 114. 1800 mais 1200, 3000. Coloco na equação e acho a posição do y barra, da linha neutra daquele elemento. E aí eu uso aqui achando os momentos de inércia. Então, como a gente já viu antes, né, o momento de inércia aqui, ó, o momento de inércia de um retângulo, né, de um retângulo, é 1 sobre 12, base vezes altura ao cubo. Então aqui a gente tem todas essas informações de cada elemento, vai ser, né, tanto do elemento 1 quanto do elemento 2, porque é um somatório disso aqui, vezes a área vezes o D, né, ao quadrado. A área vezes o D ao quadrado. Em função da unidade, diz que D era diâmetro, mas D é a distância. D, esse Dzinho aqui, ó. Esse D é a distância sempre do centro geométrico do elemento até aquele y barra, né? Que é o centro do conjunto, que a gente já tinha achado aqui, ó. Então, do elemento 1, esse D é igual a 12. Do elemento 1, D é igual a 12. E do elemento 2, esse D é igual a 18. Então, a distância do centro do elemento 2 ao C é 18, que é o D, né, daquele elemento. E a distância do centro do elemento 1 ao C é 12. Então, basicamente, essa é a regra que a gente tem que seguir para a gente conseguir executar bem esse tipo de exercício aqui de flexão pura. Ok? Fazendo esse cálculo, é importante que vocês façam, né? Achou aqui o momento de inércia, né? De 868 vezes 10 a menos 9 metros na 4. Então, quando a gente não tem ali naquela tabela que a gente tinha antes, né? O momento de inércia, a gente vai ter que calcular dessa forma aí. É uma forma mais da gente trabalhar. Certo? E aqui é relacionado ao raio de curvatura do elemento, né? Eu estou vendo dessa forma aqui, né? Continuando ali o exercício. Então, eu vou aplicar a forma da flexão. Aplicando a forma aqui da flexão. Então, sigma m, mc sobre i. Certo?
Então tem agora todos os cálculos aqui de cada elementinho. E aí eu tenho aqui o CA, é a distância da superfície ali, que eu estou vendo no ponto A, até aquele centro. Eu tenho aqui 0,022 metros. E o CB, na realidade, é o mesmo que o Y bar que a gente tinha calculado, que é a distância do B até o centro. E o centro de curvatura está longe ali, né? Está longe ali da minha peça. É uma representação geométrica. Aí eu acho aqui, fazendo esse cálculo, né? Eu já tenho todos os valores aqui, ó. Eu acho em cima tração, embaixo compressão, como eu já tinha dito, é só colocar o sinal de negativo aqui, certo? E a curvatura, eu uso essa equaçãozinha, né? Uso essa equaçãozinha. 1 sobre o raio é igual a M sobre E sobre I, módulo da elasticidade, vezes o momento de inércia. Isolando aqui o raio, né? 47,7 metros. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte aí, nós vamos ver dessa forma. Depois a gente vê o resto dos outros itens. Vamos se dedicar hoje a ver essa primeira partezinha aqui. Depois eu faço um outro vídeo e durante a aula também a gente faz uma verificação desses exercícios aí de flexão pura. Muito obrigado por assistir até aqui a nossa videoaula e até a próxima.